Aí agora eu passei a colocar as imagens junto com as atividades. Vamos lá. Na última aula a gente tinha discutido sobre autorretrato, né? E a gente estava falando sobre várias formas que dava pra gente fazer autorretrato de formas diferentes, né? Falar um pouco sobre nós mesmos com imagens que aguçassem mais, imagens mais dúbias, enfim. E eu pensei então no percurso, que eu acho que vai ser interessante pra gente, que é da gente então pegar o autorretrato em que ele possa se manifestar de 3 formas. Que é, primeiro, o autorretrato através dos objetos, o autorretrato a partir dos lugares e dos espaços, e o autorretrato a partir do próprio corpo, que é o que a gente mais conhece do corpo, né? Que é a selfie, que são as fotos que a gente tira e posta nas redes sociais, que são as primeiras fotos que a gente viu nas primeiras aulas de fotografia, que você chegava lá não eram autorretratos, mas eram retratos, né? Que você chegava no estúdio e você tirava a foto. E aí hoje, eu acho que a gente pode começar pelos objetos, que eu acho que são os que a gente consegue ter até uma proposta de atividade que seja interessante. Depois passar para os espaços. Por fim, a gente acabar no corpo. Por que eu quero acabar no corpo? Porque normalmente, quando a gente pensa em autorretrato, a gente começa pelo corpo. Né? A gente já tinha falado sobre isso na aula anterior, que o autorretrato a gente relaciona logo o nosso próprio rosto, depois a foto de corpo inteiro. E eu queria deixar isso por último, para ver se a gente consegue um pouco instigar vocês em outras formas de representar a si mesmo, de reconhecer a si mesmo, de representar a própria história. E eu acho que vai ser bem interessante. Então, mas se não estiver dando certo, se vocês não estiverem gostando, vocês me falam também que a gente muda tudo. Eu tinha, na última aula, mostrado algumas imagens e eu cheguei a mostrar a imagem deixa eu pegar aqui, do Leonilson, né? Vou começar a compartilhar a tela, vocês me digam se está rolando. Eita, cadê? Pronto. Me diga se está rolando. Se está aparecendo para vocês. Está rolando, professor. Está rolando, professor. Está rolando. Está rolando. Então, na última aula a gente tinha falado sobre esse trabalho. Vocês lembram o que a gente tinha comentado? Professora, Oi. Eu quero pedir desculpas que na última aula eu não estava porque eu estava iniciando as comemorações do meu aniversário, que foi dia 12, viu? Jesus! Nossa! Então, por isso que eu não estava presente na sua aula. Fez muito bem. Com certeza, família em primeiro lugar. Que Renata não me ouça falar isso, mas fez bem de comemorar, viu? Mas você fez falta. Com certeza. Bem-vinda de volta, inclusive. Obrigada. E aí, gente, o Obrigada. que a gente comentou sobre essa obra, vocês lembram? Aí atrás tem um espelho, né, Júlia? Uhum. É um espelho, né? Exatamente. Se eu não me engano, você falou que ele não mostrava o rosto, é isso? Uhum. Ele punha o pano na frente. Acho que é isso mesmo, né? Isso, Se eu não estou bem. Quem tá falando? Então tá. Carmita. Carmita. Ai, saudade da sua voz, Carmita. Que bom que você tá aí. Pois é, tô aqui. Que mais, gente? Aí tem a idade dele, que ele colocou, né?
Altura e o do meio eu esqueci. E o peso? O peso. É, o peso. E tem esse em inglês aí, eu não sei. Ah, sim. Então, eu acho que essa imagem aqui essa obra que eu mostrei na outra aula, ela é um bom começo, assim, para a gente pensar um pouco não só o autorretrato, né? Porque quando a gente fala autorretrato, vem na nossa cabeça automaticamente um gênero da arte que é o retrato, né, em si. Que ele tem quem diga que tem regras específicas que você tem que obedecer, mas aqui a gente vai tentar, na verdade, ir contra todas as regras. Quando a gente pensa no autorretrato, a gente pensa na narrativa, né? O que a gente quer contar da gente, o que a gente quer esconder também. E tem algumas coisas que eu acho que são interessantes e que a gente tinha discutido na outra aula, que é a ausência do próprio corpo, né? A ausência da imagem do próprio corpo. E de como você evoca isso através de outras táticas, outras ferramentas, né? Então aqui a gente tem o nome dele, tem a idade, tem o peso, tem a altura. E a gente falou também sobre o grande significado dessa obra para o Leonilson, que estava passando por várias questões internas por ele se descobrir soropositivo. E então eu quis pegar um pouco disso para a gente já começar a falar sobre como os objetos eles podem falar muito sobre a gente, né? De como a gente pode achar à nossa volta coisas que falam sobre a gente, sem necessariamente tirar uma foto do nosso rosto, assim. Não sei se vocês já pensaram no que poderia, o que melhor descreveria vocês tipo, à volta de vocês, na casa de vocês? O que vocês acham que poderia trazer um pouco? Vocês já pensaram nisso? Tem algum objeto assim que vocês veem que é muito você? Há uma coisa na nossa casa que nos alega por voltar? Isso? Eu não sei se necessariamente alegra, mas que se alguém visse, não sei se vocês já tentaram pensar sobre isso, mas que se alguém visse esse objeto em algum lugar, iria pensar, nossa, essa pessoa é muito... Aliás, esse objeto é muito essa pessoa. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico. Mas se eu sou muito organizada. Eu acho que a organização me retrata bem. Então poderia ser alguns objetos relacionados a isso. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, é que o Paulo, para mim, eu já não consigo ver os objetos que ele cria sem pensar no Paulo. Para mim é automático. E eu lembro que a gente já comentou isso, que é automático. A gente vê as coisas que o Paulo ele cria e é ele. Hoje mesmo eu passei por isso. Olha, tá vendo? Eu lembrei do Paulo. Tem algum... Sempre quando eu vejo... Sempre... Obrigado. Ô, Júlia. Oi. Uma coisa que todas as pessoas que me conhecem, que se vê e vão lembrar de mim, vão falar o meu nome, é uma orquídea. Sim. Verdade. Isso é bem interessante. Verdade, Rosângela. Ela ama orquídea, tem um orquidário na casa dela, viu, gente? Tenho, sim. Está lindo, maravilhoso. Quando eu vejo a orquídea, eu lembro você, Rosângela. Aí, tá vendo aí, Gorete? Sim. Que bom, obrigada. E eu acho que tem muito disso, né? É mais fácil, por exemplo, da gente reconhecer quais objetos lembram as outras pessoas do que quais objetos lembram a gente.
a gente tem uma visão mais fácil sobre o outro, né? Porque a gente não consegue muito pensar, tipo, no dia a dia, o que deve evocar a sua imagem, né? Na sua falta, por exemplo. Quando alguém tá com saudade de você ou não tá te vendo durante algum tempo, qual o objeto que ela vai olhar e aquilo vai lembrar, tipo, nossa, isso aqui é muito, muito fulano, sabe? Ô, professora, mas eu também já lembrei de você também já, durante, vendo televisão, passando na rua, às vezes eu olho, eu passo, olho um grafite, alguma coisa assim, eu lembro de você. Tá Sempre. vendo? Uma arte. Cada um tem algo, né, que a gente se depara, igual você falou, igual a Graça falou. O que a Graça falou é verdade. Acho que a gente também, a forma de nós sermos também, isso também é a gente também, Sim. né? Igual ela falou, ela é organizada. Tinha um amigo meu, né? Já até faleceu já, mas ele andava assim, né? De um jeito tão bagunçado, né? Tão bagunçado, calça caindo, aquelas sandálias tudo desleixada. Aí disse, gente, mas esse cara brusa de um jeito, do outro, então esse cara é muito bacalhado. Quando eu cheguei na casa dele, tinha roupa até em cima do armário. Então, assim, imagina, né? Eu acho que a gente também tem aquela representação muito forte, né? Sim, exato. Tem algumas coisas que lembram a gente, ou objetos que evocam a gente, que não são felizes, inclusive, que são tristes. E eu acho que a gente também pode pensar da seguinte forma, que quando a gente está falando sobre a gente nunca está falando sobre a gente enquanto uma pessoa que vai permanecer a mesma coisa o tempo todo. Quando a gente fala sobre a gente está falando ou em retrospectiva do que a gente já passou e do que a gente já conhece sobre a gente, ou do que a gente está vivendo nesse momento. E isso é muito importante porque quando a gente está falando sobre coisas que a gente está vivendo no momento, como uma forma de falar da gente, pode ser que esses mesmos momentos sejam comuns para outras pessoas. Que elas falem também e dialoguem com o sentimento ou com o momento que outras pessoas já estão passando ou que elas já passaram. Na aula anterior, eu trouxe uma imagem da Nan Goldin, que falava sobre violência doméstica. E era um autorretrato dela, né? Mas a gente estava discutindo de como isso se relacionava de uma forma mais ampla também, né? Eu acho que também os objetos, eles têm essa força, né? De conseguirem dialogar com mais pessoas do que com nós mesmos. Eu trouxe uma imagem, eu gostei muito do que o Will acabou de falar, porque eu acho que ele vai achar interessante agora. Eu trouxe uma imagem de uma artista, uma obra de uma artista que eu gosto muito, que é a Tracey Emin. Vocês já ouviram falar da Tracey? Não, nossa, que doido. Obra, professora. Nossa, meu Deus. Obra. Para mim é um terror. Pois para você que é organizada, Graça. Eu sou organizadíssima, minuto inferno. Aí eu ponho tudo em ordem. Pois olha só, isso aqui é... Misericórdia, se eu ver minha cama assim, eu morro. Hoje, nossa, se o meu quarto estiver assim, eu não aguento, não. Eu nem entrar. Meu Deus. Eu ia falar, eu abri para me poder falar, então eu vi essa imagem aí da cama com a roupa branca, porém muito desorganizada, misericórdia, mas a minha marca é gostar de roupa, principalmente roupa de cama branca. Oh, então, delícia! Nossa, eu sinto assim, se eu deito numa cama que tem uma roupa colorida, parece que não a gente não descansa. Sim. Não descansa. Parece que não é meu estilo, não. O corpo não relaxa. Não. Então, as minhas irmãs mesmo, quando vai me dar assim, toalha, roupa de cama, elas já sabem que eu gosto de branco, então elas vão e falam assim, tem que comprar branco para ela, porque se for de outra cor, senão nem ela não vai ficar satisfeita. Então, espertinha, Carmita, mais fácil de lavar, né? Pois então acho que eles vão lembrar de mim quando ver roupa
roupa de cama, toalha, roupa de toalha de mesa, tudo branco. Sim, Então é isso aí que eu gosto. Então eu muito vi essa aí interessante. bagunçada, mas, nossa Deus, com a roupa branca, mas porém bagunçada. Então é isso que eu Então, queria falar. Pode continuar, professora. não, muito obrigada, Carmita. Eu acho que na medida que a aula for passando, vocês vão ficar com isso, matutando. Tipo assim, meu Deus, o que as pessoas vão lembrar de mim? Eu acho que é um exercício muito bom, né? Porque é um exercício da gente refletir sobre nós mesmos, assim. E o que marca nas pessoas sobre a gente, né? Esse trabalho da Tracy Emin, na verdade, eu acho que eu não vou explicar ele. Eu quero perguntar pra vocês, que pessoa é essa que tem essa cama? O que tem aqui? Desorganizada. Desorganizado. Como é que é a vida dela? Desorganizada. Toda Toda desorientada. atrapalhada. Desorganizada. Vou até dar um zoom aqui pra gente poder também ver um pouco mais das coisas que estão aqui. Nossa, só está piorando. Como é que O dorme? que vocês Aí, veem aqui, gente? Parece que tem remédio, sapato, pasta de dente, água, álcool, né? Estamos na pandemia. Tem uma vodka aqui. bichinho de pelúcia. Tem um bicho de pelúcia. Tem cigarro, tem uma Cruz, cigarro. ainda tem cigarro ainda, meu Deus. Tem cigarro. Tá parecendo a cara do colega meu. Pois Tá parecendo exato. a cara Por do isso mano. que eu achei que você ia se relacionar com isso. Pior que assim, a gente vê. Desculpa, professor. Não, a pode gente vê falar. aí, a gente também. A gente vê aí, mas a gente também vê em filme também, né? É muito doido isso aí, né? Pois é. Isso é uma imagem relativamente comum, assim. Eu acho que a gente já viu essa cama em outros momentos. Vocês sabem em quais momentos que aparecem, por exemplo, esse tipo de bagunça? Cigarro, garrafa? Que personagem é esse? Vocês sabem? Acho que a pessoa tá com um tipo de alguma coisa, né? Com problema assim, ela vai só Psiquiátrico. precisando de de ajuda, né? Sim, sim. Exato. Normalmente, quando a gente vê essa imagem nos filmes, nas séries, é para representar alguém que tá relapso, que tá triste, que tá passando por um momento difícil da vida dela, que tá depressivo. Então, eles usam essa imagem como a representação desse personagem. Quando a gente começou a falar sobre retrato, eu lembro que a gente estava também falando sobre isso, né? De quando a gente fala de retrato de outras pessoas, a gente está meio que criando um personagem, ou então tentando fazer com que as pessoas nos vejam de alguma forma. Ela pode ser fictícia, pode ser verdadeira, enfim. A Tracy, quando ela fez esse trabalho, na verdade, ela estava evocando um momento da vida dela específica, em que ela estava passando por um período de uma depressão profunda, assim. Então, era isso, essa era a cama dela, esse era o quarto dela, vamos dizer assim. Em que tinha desde cigarro, a garrafa de bebida vazia, vários papéis amontoados de fotos antigas, camisinha usada, roupa não dobrada, enfim, sabe? Tipo, e aí quando ela pega o que há de mais íntimo, porque é uma cama, né, gente? Tipo, você não mostra a sua cama pra todo mundo. Você não tira uma foto da sua cama pra todo mundo. Ainda mais uma cama desarrumada. Tipo, olha, a gente tem vergonha, né, de receber alguém na nossa casa e a casa tá desarrumada. Então o que ela faz é pegar esse objeto que é muito íntimo, esses objetos, na verdade, porque são vários, esses objetos muito, muito íntimos, e ela coloca e expõe isso para todo mundo, para ela explicar sobre ela, para ela falar sobre um momento específico da vida dela. Só que, como vocês mesmos disseram, quando ela coloca esse objeto, tipo, ela acaba que não fala também só sobre si, mas ela fala sobre vários momentos, não, sobre um momento que pode acometer várias pessoas. Que todo mundo pode estar sujeito, né? Tipo, a um momento da vida que tá super triste, que tá super
desmotivado e não consegue Muita gente levantar da identifica, cama. né, com ela também, né? Aí Aham, vê que exato. Rola uma identificação também. Então, quando a gente fala sobre autorretrato, a gente sempre tem que levar isso também em consideração, porque ele pode ser que não fale só sobre a gente, né? Ele pode falar sobre outras pessoas também. E tem uma coisa também interessante, porque a Tracy é mulher, né? E, enfim, tipo, normalmente a gente não relaciona a cama de uma mulher ou a vida de uma mulher com essa desorganização toda, né? Por exemplo, a gente tem a imagem da mulher como uma pessoa que cuida da casa. Enfim, que deixa tudo arrumado, organizado, como a Graça Professora, nem todas. fala. Nem toda, exatamente. Eu E aí a gente chega no conheci X da uma questão. pessoa que 4 horas da tarde eu fui na casa dela e estava desse jeito, e não era uma pessoa depressiva, era preguiçosa mesmo. Exatamente, olha só. E aí a gente, na verdade, chega no X da questão, porque isso incomoda, né? Essa imagem incomoda. Vocês mesmos falaram, assim, tipo, nossa, eu botei a imagem e a galera já, não, meu Deus do céu, não pode, de jeito nenhum, desorganizado. Mas essa imagem, ela incomoda, porque, tipo, são objetos de uso íntimo, tipo, tudo bagunçado, e mostra uma figura feminina, porque a gente normalmente relaciona com uma figura feminina, assim, por causa de certos estereótipos que permanecem na imagem. Então, a gente tem aqui uma meia calça, tem um bichinho de pelúcia. Tem 2 bichinhos que adoram essa bagunça aí. O quê? Rato e barata. Olha, tá vendo? Cruz credo. Escorpião também gosta. Também. Jesus, gente, pelo amor de Deus, fala isso não, porque aí eu vou ficar preocupada sempre que minha cama ficar bagunçada. E outra coisa, se fosse nos dias atuais, ela já teria morrido de coronavírus, com a sujeira, e o tapete dela tem anos que não vai passar do aspirador. Exatamente. Mas tipo, assim, na verdade é que a gente tem, então, a representação de uma pessoa que ela tenta, na verdade, fazer, né? Essa representação de pessoa depressiva, alcoolista, tabagista, suja, extremamente sexual, porque ela também coloca objetos aqui que evocam uma atividade sexual em torno disso. Professora. Oi. Ah, tá, pode falar. Não, pode falar. Não, eu só ia compartilhar, mais uma vez o que a Graça falou. Eu falei agora desse amigo meu, né? Desse rapaz amigo meu. Na verdade, ele tinha um problema, né? Ele já faleceu já, coitado. Mas ele tinha problema com alcoolismo, né? Com droga, né? Então, assim, nada a ver contra a vida dele. Cada um faz sua vida o que quer, né? Mas eu falo assim, no caso, ele era doente, né? No caso, né? Porque, assim, era um rapaz trabalhador. Trabalhador, pela idade dele na época, ele recebia um salário bom. E ele era casado, né? Então a Graça falou uma coisa muito importante, eu também agora, pensando comigo, olha só pra você ver, eu chegava na casa dele, a esposa dele estava lá ainda, 4 horas da tarde, né? A casa toda bagunçada e ainda de pijama ainda. Então, assim, e ela não fazia comida. Só que era uma pessoa que, no caso, ela não era assim. Você tá entendendo? Ela não era assim. E parece com o tempo, com a doença desse rapaz, né, de bebida, ele andava desarrumado mesmo. É igual eu tô falando, quando eu cheguei na casa dele pela primeira vez que eu vi, eu falei assim, não, tá igual ele, né? Só que assim, tá igual. Então assim, parece que é igual nós estamos falando, a doença, né, às vezes parece que afeta a outra pessoa também, que está na mesma convivência dentro de casa, né? Eu acho assim, no meu modo de ver, igual eu vi no caso dele, ele faleceu por causa desses problemas que ele teve, mas a casa dele também ficava doente também por causa dele, né? Do meu ponto de vista. Isso é uma coisa que inclusive,
é interessante de tu ter falado, porque já é a gente adiantando o tema da próxima aula, né? Que são os espaços como representação de nós mesmos. Aqui eu trouxe um objeto que é a cama, mas a gente pode pensar em um conceito mais amplo, né? Tipo, como a nossa casa ela serve como um retrato da nossa vida ou dos nossos hábitos, dos nossos momentos, né? Como tu falou, tipo assim, você fez uma imagem, você entendeu a personalidade da mulher do seu amigo, da esposa do seu amigo, a partir do espaço em que ela se encontrava. Se ela estava num espaço desorganizado, portanto, ela provavelmente deveria ser desorganizada. É comum da gente fazer isso, né? Essa associação entre os espaços e as pessoas. E na próxima aula a gente vai até tentar ampliar isso um pouco para pensar também sobre as cidades, né? De como as cidades elas nos representam, assim. Mas bora lá. Tô gostando da discussão. Eu vou passar para a próxima imagem, porque eu tô com receio de dar o tempo e eu não consegui, inclusive, explicar a atividade para casa. Que eu, na verdade, vou passar, mas assim... a gente vê também se vocês gostam da proposta. Esse trabalho é da... gente, eu esqueci o nome dela. Rosana Paulino? Rosana Paulino, muito obrigada, Ju. É um trabalho da Rosana Paulino que se chama Parede da Memória. Ela fez em 95. Essa é coleção de selos? Então, eu quero saber o que vocês acham que é isso. São fotos. Uhum. Fotos onde? Vocês sabem? São dos antepassados dela? São fotos parece que uma família não é, porque tem vários tipos de pessoas. Uhum. Então, ela escolheu, talvez, como o Paulo falou aí, como se fosse um selo determinado tempo dessas gerações aí. Pode ser. Uhum. A coleção de fotos, né, que poderia transformar em selos. Parece que é mais antigo. Selos em cada foto. Professor, eu acho que pode ser da família dela, dos avós, começa da família toda, não é? Eu também acho que é do avô, bisavô e da geração, né? Porque... Eu queria perguntar para vocês por que vocês acham que são retratos de família. Agora, observando aqui, Júlia, tem fotos repetidas. Fotos repetidas. Uhum. Então, na verdade, ela quis fazer uma coleção de pessoas. Tem várias, ó. Essa mulher última aqui, ó, da última linha, tem 1, 2, 3, 4 fotos da mesma pessoa. Sim. Começar a reparar, opa, o menininho, 1, 2, 3, 4. Tem 5. 5. A segunda foto também desse homem também tem bastante repetido também. Eu estou achando engraçado, professora, que parece tem foto colorida e preto e branco da mesma pessoa. Parece que essa foto, parece que ela está estampada num pano pequenininho. Não, parece que é um pano. Parece que é um paninho. Botãozinho. Tipo um patuazinho que era usado antigamente. Isso, é isso que eu queria chegar. Você sabe para que era usada, ô Graça? Eu nunca usei, graças a Deus, mas era como se fosse uma proteção. Um amuleto, né? Para proteger o corpo. Interessante, olha só. Os baianos sabem disso, não? Oi? Os baianos sabem disso, não? Por quê? Ou senão o benzedeiro, né? Benzedeiro usava. Mas eu não sou baiana, não, viu, Paulo? Não, a professora. Sou mineiríssima. A professora é baiana, né? Pois é, não, eu estou aqui representando, gente. Mas eu falei em patuazinho porque eu já vi pessoas fazendo assim, com esse pontinho aí, que é bem simplesinho de fazer, pregando assim um no outro com a coisica lá dentro. Caseado.
Mas o aí isso caseado. Chama mesmo, caseado. costumava colocar romana também dentro desses pacotezinhos assim, né? Costurava. Sim. E tem um povo aqui que era bem supersticioso, porque tem várias fotos. Gente, eu achei muito bom, viu? Vocês estão craque, pelo amor de Deus. Eu nem preciso dizer nada. Eu acho muito interessante que à medida que vocês vão trocando entre si, vocês vão conseguindo, sabe, desvendar, explorar um pouco mais a obra. E esse é o exercício que eu quero que vocês façam mesmo. Porque. Oi. A minha mãe e meu pai, na roça era assim, passava um moço lá, há muitos anos atrás, inclusive a minha mãe tem essa foto lá. Aí eles pegavam pegou uma foto da minha mãe e do meu pai e desenhou, fez assim diferente. Por exemplo, a minha mãe não usava óculos, aí nem usa, né? Aí na foto colocou um óculos na minha mãe. Aí arrumou a foto lá, sabe? Sim. E ficou assim bonita. Foi um quadro, aí fez um quadro. É a foto deles, mas eu não sei o que eles arrumaram lá, não. Aí eu né, olhando isso aí, ficou mais ou menos parecido com o da minha mãe e do meu pai. E tinha gente lá que fazia até da família, né? Fazia dos filhos pequenos. A gente. Vocês lembram? Essas pessoas, assim, mais antigas faziam isso, né? Essas fotos, assim. Eu não sei como é que eles faziam, não. Eles pegavam uma foto de verdade e punham num quadro, mas pintado, tipo pintado. O vestido da minha mãe era outro vestido, diferente, com a golinha, todo diferente. Sabe? Mas aí eu não sei como é que eles faziam isso. A gente tinha falado nas primeiras aulas sobre essas fotos, né, que eram feitas em estúdio. Ainda são feitas, né, mas a gente já não vê tanto. É que as famílias vão no estúdio, ou então o fotógrafo iam nas casas, principalmente se era tipo no interior, super isolado, ia nas casas e fotografava a família, assim. Então acaba que essas fotos elas acabam virando bem comuns, né? A gente vê na casa dos nossos avós ainda essas mesmas expressões assim meio surpresas, sem sorriso. Então, quando você falou essa aula, eu não assisti, então, não, por isso que eu estou falando. Eu não lembro você ter visto. Não, mas aqui a gente tá mesmo para discutir, porque até quem estava na aula às vezes pode esquecer, aí eu tô aqui para relembrar. Foi uma das primeiras, né, Júlia? Exato. Ô, professora, Eu vou falar uma coisa que foi assim, igual você falou aí agora, que vocês estão observando, vocês estão aprendendo, vocês estão, né, aprendendo muito. E eu vou ser muito sincero, a sua aula, muito boa, eu aprendi muito aqui com você, ainda continuo aprendendo, né, porque às vezes eu não sabia que eu tinha qualidade, mas eu sabia, assim, igual você falou o negócio da foto aqui, eu observei a foto, né? Mas eu já sabia, tipo assim, antes eu conseguia ver tudo, né? Então eu tinha qualidade, só que eu não sabia que tinha ela. Eu descobri só quando você começou a falar com nós sobre as fotos, aquela foto que a Graça tirou, que foi lá na caixa d'água. Então, assim, observar os nomes. Então, assim, a gente está aprendendo com você, né? Eu mesmo estou aprendendo isso com você. Então, eu te agradeço muito. A sua aula é maravilhosa, né? Muito boa mesmo. Então, assim, eu fui aqui, todo mundo foi numa coisa, cada um foi em uma, eu fui naquilo que parecia um pastelzinho amassadinho com essa gente, alguma coisa. Sim. Então assim, nós estamos aprendendo com você, tá? Gente, Obrigado. eu tô aprendendo muito com vocês também, tá sendo muito bom. Por isso que eu gosto demais dessas aulas e eu sinto muita falta, porque é uma troca muito boa. E vocês têm uma sensibilidade muito grande, isso é bem claro. Porque quando a Rosana Paulino ela traz esse trabalho, que chama Parede da Memória, vocês já desvendaram bastante coisas, né? Tipo, daria pra gente também interpretar a obra dela, como toda a arte, de várias formas. Não tem problema. Vocês poderiam interpretar que isso aqui, por exemplo, sei lá, tipo, são apenas almofadas. Pronto, acabou. Almofadas com rostos de pessoas aleatórias. Poderia ser, não teria problema.
Mas eu acho que quando vocês se permitem ir desvendando e explorando os detalhes, vocês acabam... Quanto mais a gente observa uma imagem, mais a gente percebe, né, os detalhes. E vocês vocês acabam entrando na própria narrativa e no jogo que a artista queria fazer, né? Eu vou falar um pouco sobre essa obra para a gente também poder pensar, tipo, sobre a proposta que a artista fez. Quando ela faz essa obra, ela faz esses patuás, né, como a Graça mesmo falou, e ela estampa 11 imagens, 11 retratos de familiares dela. Então, ela transfere para o tecido, através da serigrafia, que é um método de transferência de imagem, as fotos dos familiares dela para essas almofadinhas de patuás. E como mesmo vocês falaram, a Graça também falou, o patuá, ele nas religiões de matriz africana, eles são como uma espécie de proteção, né? E isso é muito forte, porque então ela traz essas imagens da família dela, de pessoas que a gente percebe nas imagens, que são pessoas que viveram há muito tempo, e evoca essas mesmas imagens como uma proteção para ela. E aí agora eu coloco um pouco de uma inquietação assim para vocês, tipo, vocês conhecem todos os parentes de vocês, os parentes bem anteriores, bem antigos, os bisavós, etc? Não, eu não conheci nem meus avós. Também não. Também não. Também não. Eu conheci todos os meus avós e minha bisavó. Vocês têm registros deles? Oi. Ô, Júlia, é interessante que eu não conheci meus avós e minhas filhas também, quando nasceram, pelo menos o meu pai e minha mãe, né? Quando meu pai e minha mãe morreu, minha filha mais velha tinha 5 anos, então a caçulinha nem conheceu também os avós. Interessante. Sim. Tá? Isso é muito comum, na verdade, né? Quando a gente estava falando também que o autorretrato ele fala sobre a gente, mas também pode falar muito sobre quem está olhando o autorretrato, né? A Rosana, ela traz algo que é muito específico dela, que é muito próprio dela, que são as fotos da família dela, dos parentes, enfim, de pessoas que ela pode ser que ela nunca tenha conhecido, inclusive pessoalmente. Mas ela traz isso, e quando ela vai falar sobre si, ela também fala sobre muita coisa. Ela fala sobre a gente, ela fala sobre, inclusive, uma história de um país racista e de um país que, enfim, toda a história do país é assentado em muita opressão, em muita exploração. Porque quando ela fala sobre si, inevitavelmente ela fala sobre o gênero dela, ela fala sobre o fato dela ser mulher, sobre a cor dela, sobre o fato dela ser negra. E esse trabalho, então, ele acaba dialogando também com uma parte muito mais ampla, né? Que é quem está olhando. E tem isso também, tipo, o fato de quando a gente pensa, tipo, tentar relembrar, tentar buscar quais são os nossos parentes, às vezes a gente não acha. E isso é ainda mais forte para as famílias negras, para as pessoas negras, porque o apagamento ele é tamanho, e é um apagamento consciente, um apagamento sistemático da história, que na verdade as pessoas acabam não conhecendo a própria história, não acabam conhecendo os próprios parentes, sabe? E isso a gente também percebe nos sobrenomes, né? Tem vários sobrenomes que eram atribuídos às pessoas, que eram atribuídos assim, se você não tem pai, se você não tem mãe, você recebe determinado sobrenome. Vocês já ouviram falar dessa história?
Dessa não, mas lá na terra que meu esposo nasceu, o escrivão, né, que faz as certidões de nascimento, quando era levado uma criança preta para registrar, o pai queria um nome. Ele falava, não, vai ser Benedito. Os meninos eram registrados como Benedito. E isso não é história, não, isso é fato. Fato verídico. Homenagem a São Benedito. Por causa da cor dele, né, ele era atribuído ao santo negro, que é um absurdo, né? E o que o pai queria, não, os pais queriam, não era colocado o nome nas crianças. Eu não sabia disso, olha só. Nem eu sabia, não. Olhar lá nos documentos da cidade, lá não é cidade, não, é município. Chama São Sebastião do Grota. Sim, olha só. Depois a gente já tem uma pesquisa interessante. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa obra? Ou eu passo para a próxima? Ô, Júlia, já que você citou que são fotos de parentes, por que tanta repetição de foto? Porque esses eram mais poderosos da proteção dela? Interessante esse negócio aí, ué. Porque tem foto aí que é repetida. Essa mulher aqui com essa boca para fora aqui, 1, 2, 3, Gente, 4. isso era uma parede, então, tipo assim, ele se repetia várias vezes, inclusive, várias vezes. Porque Mas então não tem um significado, não, é porque... Não, a gente pode pensar aqui. Por que vocês acham que tem essa repetição exaustiva das fotos? Se ela fez isso aí como um patuá de proteção, na minha cabeça vem que alguns aí eram mais poderosos do que os outros. E também tem umas fotos coloridas e outras preto e branco da mesma pessoa. Por que vocês acham que poderia se repetir? Ela colocar a mesma imagem se repetindo em vários lugares para onde você olha tem essas imagens? Em Graça. Pode ser repetido, pode ser gêmeos idênticos também. Mas 5? 5. 1, Mas 2, 3, 4, Graça. 5, muita gente. Mas há pouco tempo agora nasceu 7 gêmeos. Mas agora, naquele tempo, não nascia esse monte de gente uma vez, não. Ô, Júlia, eu já penso de uma outra forma. Eu acho que essas fotos mais repetidas pode ser a afinidade que ela tinha mais com essas pessoas, né? Também pode. Uma coisa que também é interessante, que a gente pode pensar mais para frente, é de como a repetição, ela evoca várias coisas. Pode ser desde, tipo, a repetição pode ser um significado de algum apreço, tipo, eu gosto muito disso, por isso eu repito, eu faço isso incessantemente. Pode ser uma obsessão também, pode ser que a gente traga essa repetição para exprimir uma obsessão, né? Tipo, alguma coisa que não sai da nossa cabeça. Uma inquietação. Sabe quando a gente tem alguma coisa que angustia a gente e fica lá na nossa cabeça remoendo e não sai? Pode ser isso também. Nesse caso, eu também não vou responder. Acho que vou deixar vocês com essa pergunta, tipo, por que a repetição? Pode ser várias coisas. Pode ser inquietação, pode ser porque ela tem muito apreço por essas pessoas e por isso a repetição é muito importante e é muito bem-vinda. Pode ser uma inquietação, pode ser uma angústia. Pode ser para, enfim, para que a gente grave essa imagem também. Várias coisas. Ô, Júlia. Pode ser também o fato dela ter poucas fotos e teve que fazer a repetição para preencher o espaço. Pode ser. Às vezes o artista ele também tem que lidar com essas limitações materiais. Ô, Júlia. Oi. Outra coisa também, diz que cabeça de artista você não consegue entender. Pois é. Gente, quem é que consegue entender a cabeça de outra pessoa, gente? Ainda mais artista, não tem como. Nossa. Mas eu defendo que todo mundo é um potencial artista. Com certeza. Eu tenho 10 minutos aqui com vocês, eu vou ter que correr agora. Mas, bora lá. Eu trouxe
última imagem, vocês conseguem ver? Eu vou até aproximar, que eu acho que não precisa ver ela toda. Pronto. Vocês Sim. conseguem ver o que é isso? O que é isso? É um eletro? Um gráfico? Isso é um... tipo um eletrocardiograma ou uma frequência de rádio, também pode ser. Eu acho que é um eletrocardiograma. Eu acho que é Yara também falou eletrocardiograma também. Coitado Porque desse esse exame que a coração gente- aí, tá no sal, coitado. Aí eu acho que é rede sonora, ondas sonoras. Ondas sonoras. Eita, peraí que eu acho que eu saí da exibição. Pronto. Então, esse aqui é um gráfico, né? É um gráfico, ninguém tem dúvida disso. Mas eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Não sei se vocês conseguem ler, na verdade. Vocês conseguem ler aqui? Ah, sim. O que tá escrito? Tem os anos. São anos? Novembro. Outubro, É meses. Outubro, novembro. Aí, aqui em cima tem 1 até 31, aí vai para novembro. Então, temos aqui E datas. os números. Tem os números. Que são as datas, certo? Que aqui vem de 1 até 30, aí passa para dezembro. Então, aqui do mês. Isso. Aqui a gente São dias do mês. Exatamente. O gráfico, ele muda de acordo com o tempo, certo? Esse pode não parecer, mas é um trabalho de uma artista também. Olha só. Esses artistas estão me decepcionando. Gente, eu quero meter crise na cabeça de vocês. Eu fui em Otim, fiquei abismada com as artes que tem lá, viu? Gente, amor de eu amo. Eu sou suspeita para falar. É para os seus olhos, né? Você estuda isso. Gente. Quando a gente dá a folha para criança, a minha neta mesmo, ela faz isso, ela faz esses rabiscos assim na folha. É desse jeito assim, assim. Você acha Agora eu tô lembrando. que esse tipo de gráfico aqui parece o quê? O que vocês pensam que está acontecendo com esse trem aqui? Tá normal isso? Um mês sobe, um mês abaixa. Pois Aí é falta de inspiração. Ele pegou e começou a desenhar aleatoriamente. Não, mas alguém tá bem se tiver esse gráfico? Pode ser o coração, gente. Pode não ser o coração, pode ser também tipo... sei lá, colesterol, mas alguém tá bem com esse gráfico aqui? Lógico que não. Gente, é altos e baixos, certo? Muitos altos e baixos. Isso é a pandemia. Isso é a pandemia. Oh, muito boa. Eu gostei muito disso, Paulo. Por quê? Porque ela baixa, sobe, abaixa, sobe. E aí... Estabiliza, depois toda voltar. Pode de acordo com a cabeça de quem posta. Como é que vocês estão nessa pandemia, inclusive? Se vocês fossem representar o humor de vocês na pandemia, ficaria assim louco ou bem estável? Muito estável. Louco. O meu estável. Nossa, pelo amor de Deus, me deu Eu estou vacinada. Graças a Deus não tenho problema de saúde. Estou bem. Ah, tá ótimo. Quem mais se sente igual o gráfico? Ou não se sente igual o gráfico? Eu sinto porque, como minha família é muito grande, eu fico preocupada demais com essa juventude, cabeça oca, sabe? Por mais que você fale, por mais que você explique. Eu estou vacinada, meu pai também, eu já tomei a vacina também da gripe, meus pais também, mas, nossa, misericórdia, eles são cabeça oca demais, sabe? Parece que tudo acontece com o vizinho, mas com eles não. Isso me preocupa muito. Eu imagino. E aí acaba que a gente fica instável, né? Preocupando junto. Sim, muito, muito. Esse trabalho aqui é da Jéssica, eu acho que não se pronuncia Jéssica, eu acho que se pronuncia Jéssica, né? Jéssica Becker. E o nome do trabalho, ele basicamente mata já, né? Que se chama Gráfico da Depressão. Esse aqui é um trabalho que ela fez durante... Peraí, deixa eu ver. Mas, se não me engano, são 2 anos ou 3 anos. Que ela registrou o humor dela.
né, durante esse período. Então a gente tem aqui períodos em que ela tá de boaça, períodos que ela está extremamente triste e volta. E o que ela faz é anotar, então, esses registros, né? Ela registra como ela estava se sentindo. Enfim, eu acho que uma coisa também interessante desse trabalho, assim, comentando pessoalmente, é que ele, pra mim, ele é tão pessoal quanto o trabalho da cama. Porque ela tá aqui colocando exatamente também como é que ela estava se sentindo. Tipo, é como se falasse sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, quando a gente tem o trabalho da Tracey Emin, que ela tá falando sobre um período difícil que ela estava vivendo através da cama, a Jéssica, ela pega e transforma isso em gráfico. Então, ela pega e usa a imagem de outra forma. E ela tá falando de si também, né? Porque ela tá falando sobre um período da vida dela e ela tá dizendo pra gente como ela estava se sentindo. Então, pode não ser um autorretrato de falar como ela se parece fisicamente, mas é um autorretrato no sentido dela falar de como ela se sente, de como ela se sentiu, né? Porque a gente não é só o que a gente parece, mas é o que a gente pensa, o que a gente sente, né? E, enfim, tipo, então traz um pouco do que tá acontecendo na vida privada dela, e joga isso pra gente, tipo, sabe, é isso que eu tava sentindo. O que vocês pensam sobre isso? Lidem com isso, né? E ela fala então sobre o dia a dia dela, sobre esse momento de depressão em que ela se encontrava, em que ela estava passando por vários problemas. De abandono, de saudades, enfim. E ela traz isso de um jeito não convencional, né? De um jeito que a gente não vê muito. Se alguém tivesse triste, poderia, sei lá, tipo, tirar uma foto chorando, uma foto triste. Ela traz isso em forma de gráfico, né? É uma coisa que a gente não vê muito. Peraí. E aí eu quis trazer isso pra vocês porque pra jogar várias ideias, sabe? Tipo, dá pra gente representar a gente de várias formas. Dá pra gente representar a gente com um objeto da nossa casa. Dá pra gente representar a gente através de um gráfico, de uma música, de um filme, de uma comida. Nossa, assim, não consigo nem imaginar, mas as opções, elas são infinitas. Porque é tudo que tiver ao nosso redor, sabe? E pode ser também uma coleção de objetos que a gente crie só para isso, como foi o caso da Rosana Paulino. Porque no caso da Tracey Emin, é quase como ela só pegasse a cama dela e jogasse. Tipo, essa sou eu. A Rosana Paulino não, ela cria. Ela quer falar sobre si, então ela faz uma criação de algo que ela acha que representa ela. Assim como a Jéssica Becker, ela também cria uma imagem que não existia até então e traz pra gente. Tipo, olha, é assim que eu estava me sentindo, foi assim que eu estava vivendo. Vocês conseguiram entender? Por que fica... não sei se isso também deixa vocês motivados a produzir algo. Ô, Júlia, Oi. Aí no finalzinho você acabou falando uma coisa que me identifica, a comida. Sim. Na minha casa, os que eu amo comem o que gostam. Eu pesquiso o que gostam de comer e faço aquilo que a pessoa gosta de comer. Graça, depois eu vou... É uma forma de dizer assim, olha, você não precisa. Na sua casa tem, mas aqui você vai ter o que de melhor te agrada. Muito bem, Graça, parabéns. Eu faço isso, tanto é que na minha casa, todo domingo, quando minha família vem, eu faço o que eles gostam, que eu faço para eles comerem. Eu sei que eu tenho algumas, inclusive, sugestões de trabalhos de artistas que trabalham com a comida como uma representação também de si. Então, depois dá pra gente trocar figurinhas.
Gente, a nossa aula ela já acabou. Eu vou só falar rapidinho, que a minha proposta, inclusive, de atividade é isso. Eu já vou colocar daqui a pouco no Google Sala de Aula. Mas, em resumo, a proposta é que vocês tentem falar sobre si ou retratar sobre si. Pode ser fisicamente, como foi o caso do trabalho do Leonilson, em que ele traz as especificações sobre o corpo dele. Pode ser você falar sobre o seu sentimento, como os trabalhos da Tracy, da Jéssica, que ela traz o sentimento, o momento que ela estava passando. Pode ser sobre a sua história, a história da sua família, como é da Rosana Paulino, que ela traz sobre a família dela. Mas que vocês, e aqui eu coloco o desafio, vocês não podem tirar foto sobre o corpo de vocês. Não pode ser foto do rosto, não pode ser foto de vocês. Tem que ser um objeto, sabe? E aí o objeto, quando eu falo objeto, é no sentido mais amplo dele. Pode ser objeto objeto de casa, pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser um gráfico também, como a gente acabou de ver. Mas, enfim, então esse é um desafio que eu tô colocando para vocês. Se vocês sentirem dificuldade também, falta de ideia, sabe, me procura, me manda mensagem. Que a gente pensa também juntos, assim. Mas é um desafio mesmo. É um desafio. Eu também eu vou responder isso junto com vocês e eu ainda estou pensando aqui no que eu vou responder. A Ju Abdala, ela também vou desafiar ela pensar junto com a gente. Júlia, isso é uma foto só? Como é que você quer isso aí? Então, eu vou descrever, mas eu pensei de ser uma foto só. Um arquivo só. Para a gente tentar, né, raciocinar e afunilando as possibilidades. Pode ser? Pode ser, bacana. Pode ser um vídeo, né? Pode ser um vídeo. Eu já tenho. Oi. Você está falando aí sobre a afinidade, sobre as pessoas. Dia 15 agora, o meu pai fez 90 anos. E ele pediu que reunisse os netos e os bisnetos e fizesse uma tarde de pastel. Aí eu fiz os pastéis com refrigerante, e o meu irmão moeu uma cana e fez uma garapa. Nós fizemos uma reunião aqui, e ele ficou muito feliz. Então, são coisas que, né, vão ser lembradas. O pastel do vovô Carlinhos. Olha só, ele vai ser lembrado como pastel. Como o pastel do vovô Carlinhos. Então, gente, eu quero 90 anos que ele fez. Qual é o pastel de vocês? O que trazem, né, sobre vocês? Que lembra? Aí você tem que tirar a foto, Júlia, do objeto e mandar? Eu prefiro, pessoalmente, Julinha, eu prefiro que seja foto. Porque a gente está trabalhando sobre isso. Mas, assim, desse momento, eu quero que vocês mais reflitam, tipo, sobre vocês. Então, pode ser outros tipos de imagem. Mas, se vocês me perguntarem, eu vou falar que é foto. Porque eu sou pessoa da fotografia, né? Então, é isso. A Ju Abdala, ela é mais do desenho, mais da gravura. Inclusive, ela vai trazer umas coisas interessantes pra gente, talvez. É isso. Vou me despedir de vocês, porque já tá tarde agora, né? E eu acho que vocês têm que descansar também, todo mundo. A noite é uma criança. Que isso, Paulo, pelo amor de Deus, já não tenho mais idade pra isso. Então tá, eu vou despedir de você, tá? Porque minha filha ainda vai sair aí. Só. Aí, tá vendo? A noite é uma Então tá na hora de criança dormir. Ô, Júlia. Vai tudo dormir. Oi. Aí você me decepcionou, que você falou que você não tem idade mais para isso, e eu, coitada, que fiz 69. Como é que fico nessa história? Ô, Graça, eu tô mais gasta. Nossa, eu me sinto uma idosa. Eu durmo 10 horas da noite, gente. É absurdo. Então você não é idosa, não, que eu tenho dormido quase meia-noite. Trabalhando, gente. Viu? Trabalhando. Ave Maria. Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Foi um prazer, viu, Julinha? Boa noite. A Julinha 2. Pois é, Julinha 2 agora vai estar com a gente. Tá bom. Tchau, fique com Deus, gente. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau.